Estão me ouvindo? Sim, deve ouvir. Sim, eu tô ouvindo. Hoje eu estou fazendo pelo celular, daí aparece só um por vez, tá? Alguém queria perguntar? Deixa eu ver quem é que está aqui. A Nicole, a Bia, a Paola, a Ana Júlia, Fabiola, João será que Vitor. dá... Fabiola, tá dando de ouvir? Pode falar, Nicole. Tá ótimo. Tá dando de ouvir? Ah, tá, então tá. É porque o Sim. meu microfone tá meio que embaixo. É bom falar bem pertinho do microfone, assim, como eu estou fazendo agora, ó. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a sessão de hoje antes da gente começar? Só para recordar, hoje vai ser a nossa primeira sessão e nós vamos trabalhar o tema, o artigo 5º da Constituição Federal. A gente dividiu em incisos, cada vereador pegou alguns incisos ali e vai falar sobre isso no horário político. No mais, vai ser tudo como antes, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou está participando pela primeira vez, pode ficar assim bem tranquilo, que a gente vai explicando, pode levantar a mão, pode perguntar, não tem problema, certo, gente? Vocês estão sempre com dúvida qual é o horário que começa? É sempre a primeira quinta do mês, às 14 horas, tá? Já são 14 horas, a gente já pode começar. Tudo pronto aí, Bia? Tudo certo. Tá, e Nicole, secretária, cadê? Separou a Bíblia para ler um pedacinho? Eu acho que deu problema no Nicole? microfone dela, de repente, porque ela falou que tava com problema, Pois é, né? então nós vamos ter que aguardar, porque ela vai fazer a leitura, né? Aham. Nicole, tá ouvindo? Pode Oi, ouvir. Fabiola, espera só um Oi, pouquinho tô te que ouvindo. eu tô arrumando aqui a câmera, tá? Tá. Beleza. Tá com a Bíblia aí do lado já? Nicole, nós só estamos esperando Voltei. por ti. E deu certo agora, né? Acabou dando um problema aqui no Tá. microfone. Quando tu fores ler o expediente, o grande expediente, tu fica bem pertinho do microfone. Tá bom? Uhum. Não, mas agora deu certo, tô te ouvindo bem. Vamos começar. Beatriz? Então, estou abrindo o microfone aqui. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa sessão mirim virtual da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento a todos os vereadores mirins e aos que nos assistem pelo Facebook Legislativo. Cumprimento também os vereadores dessa legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão mirim. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Tá errado o preço. Tá errado o preço. Salmo de Davi. Javé é meu pastor, nada me faltará. Em verdejantes pastagens me faz descansar, e sobre águas tranquilas me conduz. Restaura minha alma e me guia por caminhos plenos de justiça, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, não temerei mal nenhum, porque tu estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Preparas a mesa para mim diante dos meus inimigos, unges minha cabeça com perfume, e minha taça transborda. Sim, bondade e fidelidade me seguem todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de José por Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente. Indicação 1, de autoria da vereadora Beatriz Damin Vieira. Indicação 2, de autoria da vereadora Michele Cardoso Fabre. Passamos agora para o horário político. Com a palavra, a vereadora mirim, Paola Oliveira dos Reis, da Escola Padre Paulo Petruzeles, que dispõe de 3 minutos e meio. Bom, primeiramente, né, boa tarde a todos que estão aqui presentes nessa sessão e também muito boa tarde a quem está nos assistindo pelas redes do Legislativo. Bom, hoje eu irei apresentar, durante o meu tempo, alguns dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal.
Inciso de número 68. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido. Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Inciso número 69. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsabilidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Inciso de número 70. O mandado de segurança coletivo pode ser interpretado por A. Partido político com representação no Congresso Nacional e B. Organização sindical, entidade de classe ou associação constituída em funcionamento há menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Inciso de número 71. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Inciso de número 72. Conceder-se a habeas data. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e B. Para retificação de dados quando não se prefere fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Inciso de número 73. Qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovado pela má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O artigo 5º também destaca muitos dos remédios constitucionais. O habeas corpus, que solta e não necessita de um advogado. O mandado de segurança, que é quando você perde algum direito e essa coisa fica tão assim na cara que não precisa explicar. O mandado de injunção, que é quando não existe uma lei disciplinando algo, e o habeas data, que serve para pedir informação na prefeitura, por exemplo. Ele também não é muito usado, né, frequentemente. E esses foram alguns dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Muito obrigada pela oportunidade, um ótimo dia e um ótimo mês a todos. Uma parte, vereadora. Uma parte quem pede é o vereador, né? Só para vocês pegarem um hábito. Vai fazendo plenarião? Então, assim, o que eu gostaria de deixar bem claro é que, assim, às vezes, na Constituição, tem um linguajar, um vocabulário um pouco complexo e que, às vezes, a gente até se desconcentra, não sabe do que está falando ali, né? Mas, assim, a Paola explicou ali os incisos do artigo 5º que falavam sobre os remédios constitucionais. O que são esses remédios constitucionais? Quando a gente tem um direito nosso garantido na Constituição que não está sendo cumprido, a gente pode usar esses remédios constitucionais. O que são isso? São peças, são escritos e a gente manda lá para o juiz e o juiz resolve o problema bem rapidinho. Por exemplo, alguém está preso sem uma ordem judicial, foi preso de forma ilegal. Ele entra com um remédio constitucional que se chama habeas corpus. Um direito líquido certo, mandado de segurança. Ele tem que fazer alguma coisa, ele não pode fazer porque não tem lei, não existe lei ainda, é um mandado de injunção. Então foi isso que ela explicou, tá? Que quando a gente tem esses nossos direitos tolhidos, a gente recorre ao judiciário, né, ou seja, ao juiz, e ele vai decidir de forma mais rápida. Esses remédios constitucionais passam na frente de todos os outros, entenderam? Todo mundo entendeu, né? Muito bem, foi ótimo, Paola. Camila, pode continuar, Bea. Uma coisa, você pode tirar uma dúvida? Pode, deve. O meu, eu fiz um pouquinho diferente da Paola. Eu expliquei um pouco sobre cada inciso. Tem problema? Não tem problema. Pode Uma fazer parte. do jeito que vocês acharem melhor. Muito bem, Nicole, uma parte. Eu também fiz que nem a Bea. Eu fui lá e dei uma explicada aqui. Uma simplificada. Sim, ótimo também. Você clica aqui? Aham.
não. Vocês Aí podem já era, né? exemplificar, tá? Para os colegas entenderem melhor. Vocês não podem esquecer que vocês fizeram o curso de oratória, a importância da comunicação. Vocês têm que falar para os colegas entenderem alguma coisa, certo? O Fábio. Pode continuar, Bia. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, sim. Tá aqui, Pode ó. continuar. Não precisa cadastrar nada. Não, Com a palavra, a vereadora Mirim, Ana Júlia Foi Mendes feito já Carvalho, uma da opção Escola pra isso, pra Professor chegar lá, ela Francisco já... Straves, que dispõe de 3 minutos e meio. É como se fosse um carinho. Boa tarde, todo mundo e todos Nem que lembrava estão dessa tela, hein? assistindo, né? Nem lembrava dessa Eu vou tela. falar Foi do inventado artigo justamente 5 por também, isso. sobre o direito de propriedade. Qual o teu O direito de propriedade sobre um bem significa ter o direito de gozo e dispor dele. Dessa forma, o inciso 22 do artigo 5º reconhece o direito de propriedade como um direito fundamental Mas já a passou. ser protegido pela Constituição brasileira. De acordo com o Constituição Federal, a propriedade atenderá à sua função social do artigo 523, o que se dá o aproveito racional e a utilização adequada dos recursos naturais A disponíveis mesma coisa se e tivesse com papel prevenção do físico. meio Ele ambiente. chegou 2 horas, e daí? Se a Dani demorar pra passar na catraca. Mesma coisa. É a mesma coisa. Passo a Então, palavra. esses teus insights, só Entregar um e o relógio pouquinho, Bia. virar ali, né? Ana Juliana? Vai ter o registro. E aí? Aí Ana vai Juliana? depender do horário que ela foi lá. Tá, eu vou falar um pouquinho desses teus aí, tá? Que tu leu ali, eu vou dar uma explicadinha rápida, tá? Então, ali o que a Ana Júlia falou é que na Constituição, no artigo 5º da Constituição, no inciso 22 ao 26, ele fala que todo mundo tem direito de propriedade. O que quer dizer isso? O pai de vocês tem uma casa. Aquela casa ali, ele tem um papel que está escrito que ele é o dono, ele tem direito à propriedade. As pessoas não podem entrar na casa dele de qualquer forma. Ou outro exemplo, você tem um carro, tá no seu nome. Não pode qualquer um pegar o carro e sair dirigindo. Entenderam o que é o direito à propriedade? Entenderam? Sim. Certo. Depois fala assim, ó, a propriedade atenderá à função social. O que quer dizer isso? Também vocês vão ter uma propriedade, por exemplo, um carro, mas ele não vai servir esse carro para ficar correndo e fazendo tudo que tu quer. Até a propriedade tem limite. Ou vocês têm uma terra lá, uma fazenda, e vocês vão lá para plantar droga, maconha, sei lá o quê, né? Que não pode. Então, isso é o que é o direito à propriedade e o direito e a propriedade atenderá à função social. Outra coisa que ela falou é que a lei vai estabelecer procedimento para desapropriação por necessidade e utilidade pública. O que quer dizer isso? Às vezes vocês têm uma terra muito grande, mas a União, ou o município, o Estado, ele precisa desapropriar, porque ali precisa passar uma estrada. Por exemplo, lá na Via Rápida, que vai lá para o Rincão, ali tinha gente que tinha terras e eram donos ali. Né? Tinha proprietários ali. Então, assim, quando ele vai desapropriar, ele tem que pagar pelaquela terra. Entendeu? Não é que o Estado nunca vai poder usar o imóvel de vocês. Às vezes pode precisar, mas vai ter que pagar. Certo? Uma parte. Pode perguntar, Nicole. Isso. Na verdade, eu queria meio que complementar que teve uma aula lá na escola que a gente meio que falou a diferença de alguns países. Por exemplo, que aqui na minha casa, por exemplo, a gente descobriu que tem petróleo embaixo. Aqui no Brasil, esse petróleo é do país, não é meu. Não, na verdade, esse petróleo é meu. O país, o Brasil, né? Não sei. Eles vão pegar esse petróleo, eles vão coletar, mas tipo, meio que todo mês eles vão me dar uma quantia em dinheiro, porque tava embaixo da minha terra. Agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos ou em outros países, esse petróleo, na verdade, seria tratado como do país, não meu. Uhum. Então, Essa legislação, essa parte também fala na Constituição Federal, mas é em outro artigo, e é uma coisa assim, bem complexa, e eu não pretendo entrar nessa enseada com vocês, sabe? Mas assim, ó, cada país tem a sua Constituição, cada país tem a sua lei, tá? A nossa fala que, assim, o dono da propriedade, ele vai receber uma participação. Ele não vai ser dono daquilo ali. Por exemplo, a parte aérea a casa onde vocês moram. Quantos pisos vocês podem construir uma casa? Pode fazer um prédio de 20 andares, 30? Tem que ver também se pode.
né? Porque algumas áreas pode, outras não. Mas essa parte a gente não vai entrar, tá? A gente vai entrar bem no artigo 5º, que é o básico, tá? Sim. Vocês entendendo um pouquinho aqui já tá bem bom. Tá bom, Nicole? Uhum, obrigada. Prosseguimos. Quer fazer alguma colocação, Ana Júlia? Não? Uma parte Fala, Bia. é que, na verdade, os países eles têm Fala. que realmente prever isso na Constituição como uma lei, porque caso aconteça, tipo, já tem uma justificativa e o que fazer. Então, depende muito de cada país. Como a Nicole falou nos Estados Unidos, na Constituição deles fala que vai ser considerado propriedade do governo e não da pessoa. Então, vai ter que ser, se tu achar, tem que dar pro governo e não manter como uma propriedade tua, privada, assim. É isso. Agora, passo a palavra para a Certo. secretária. Nicole? Sim, nessa parte não me mandaram nada. Tá, Ai, agora tu tudo. vai dizer assim, ó. Com a palavra, a vereadora Beatriz. Ô, Porque Fábio, como ela vou ser vai sincero, falar, deixa eu explicar. Como ela olhando vai aqui pela falar, vigilância- ela pode e usar a tribuna ao mesmo tempo. Olhando pela vigilância, certo? olha aqui, que horas Então é? tu vai dizer assim, ó, Olha passa como a não é esse o palavra. problema. Agora tu tá Aqui, ó. presidindo a mesa, tá? Passa a Qual hora que palavra à vereadora Beatriz. Então não foi esse o outro problema. Palavra Pode a falar. vereadora Beatriz. Boa tarde pois a é. todos, aos que nos E aí? assistem e aos vereadores mirins. Os outros o quê? Hoje eu vou falar sobre alguns incisos do artigo 5º da Constituição Qual foi o brasileira. outro que chegou às 2 horas? Começando pelo artigo de número Foi o Rogério 10. de azul, São os dois. invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que isso quer dizer? Significa que não é permitido violar a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, e caso isso vá acontecer, a pessoa que teve esses direitos violados tem direito a uma indenização por dano moral ou dano material decorrido dessa violação. Inciso de número 11. A casa é o asilo E uma inviolável... parte, vereadora. Tu sabe então um exemplo? Não. Beatriz? Posso pedir uma parte? Sim, Tá? eu... Só para, assim, tu explicou da inviolabilidade, ali, da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem. Tu poderias dar um exemplo? O que seria Sim. isso? Eu acredito que se tu descobrisse um dado sobre uma pessoa ou algo sobre ela, uma característica dela, tipo, e você, sei lá, explanasse, eu acho que, sabe, divulgasse isso para outras pessoas sem autorização dessa pessoa, isso seria um dano moral. Daí tu teria que responder a essa Sim. pessoa. Isso mesmo. Por exemplo, alguém tirou uma foto tua Exatamente. sem roupa Ou uma foto com que tu roupa, não ou sabia da foto. Simplesmente tu não sabia da foto e não utiliza aprovar. essa foto. Não pode, tu tem esse direito. Também tu tem direito à tua honra. Não pode uma pessoa sair te denegrindo, falando mal de ti. É como um dano de imagem. Pode ser uma foto qualquer. E uma pessoa utilizar para uma propaganda, por exemplo, tu pode pedir pelos direitos de imagem, porque isso agregou a tua moral. Exatamente. Todo mundo entendeu essa parte, gente? Muito bem. Tá. Continua, Bê. Inciso de número 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ou seja, a casa ela é o bem patrimonial de uma pessoa, então ninguém pode entrar nela sem a permissão dessa pessoa. Tem alguns casos em que é salvo, como por exemplo, na determinação judicial durante o dia, ou para prestar algum socorro, e também em caso de flagrante algum crime ou desastre. Muito bem, ficou bem bom. Inciso de número 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que ela estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, não é permitido que você invada dados, correspondências ou telefonemas de uma pessoa, a não ser em caso de uma determinação judicial para investigação criminal ou para uma instrução processual penal. Vocês entenderam que não pode ficar escutando no telefone, na extensão, não pode usar isso de forma alguma. E assim, ó, eu trabalho lá na telefonia e tal, então eu vou gravar o que a Nicole fala, o que a Ana Júlia fala. Pode? Não, não pode. Só quem pode autorizar essas gravações é o juiz, ninguém mais, tá? E ainda não é para coisa leve, é quando está investigando um crime, né? Alguém matou alguém ou algo desse tipo, assim, não é qualquer coisinha, um bate-boca, vai lá, vamos ouvir.
Existem alguns aplicativos, por exemplo, o WhatsApp, que possuem criptografia, que para alguém conseguir ver, eles teriam que desvendar um código baseado na tua conversa. Alguns aplicativos fazem isso. Porém, não são todos, né? Uma Ainda parte. Bacana. Fala, Nicole. Claro. Inclusive, eu vou falar disso aqui no princípio da individualização da pena, vou dar uma explicadinha também. Joia. Quando que vai poder ser usado essas escutas, por exemplo. Inciso de número 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, as pessoas podem praticar qualquer ofício, trabalho, profissão, desde que essas pessoas atendam às qualificações que são necessárias pela lei. Ou seja, se tu quer cumprir uma profissão e ela exige que tu faça faculdade, cursos, tu tem que fazer. Tu não pode cumprir essa profissão sem cumprir as qualificações que são necessárias. Exatamente. Inciso de número 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Ou seja, é garantido a todas as pessoas acesso à informação e também é garantido o sigilo de uma fonte nos casos em que sua revelação possa lhe prejudicar. Ou seja, caso uma pessoa dê alguma informação, por exemplo, para uma investigação criminal, algo do gênero, é salvo que essa pessoa, se ela não quiser, ou até mesmo uma entrevista no jornal, acontece várias vezes, na verdade, em casos mais difíceis, digamos assim, essa pessoa não é obrigada a se identificar quando isso vá atrapalhar ela ou prejudicar ela de alguma forma ou trazer risco à própria vida da pessoa. Inciso de número 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar, permanecer ou até mesmo sair do país com os seus bens, claro, além de ter a livre locomoção no território permitida em tempos de paz, ou seja, quando não tem guerras ou conflitos internacionais. Inciso de número 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, sendo que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Ou seja, todas as pessoas podem se reunir, sem armas, claro, de forma pacífica, em qualquer local aberto, desde que elas não interrompam uma outra reunião que já estava acontecendo nesse local ou que foi até agendada anteriormente. Inciso de número 17. É plena liberdade de associação para fins ilícitos, vedada de caráter paramilitar. Ou seja, qualquer indivíduo é livre para associar-se ou formar alguma associação lícita, que são associações a favores da lei e da moral, desde que não tenha uma finalidade paramilitar. Você sabe o que é o paramilitar? É uma organização armada de cidadãos que não cumpre os objetivos do exército e do governo. Tem próprios objetivos. Inciso de número 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Não é necessária a autorização da lei para a criação de uma associação, sendo proibida a interferência estatal no seu funcionamento. Inciso de número 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ou seja, uma associação que foi criada por alguém só pode ser suspensa ou ter as suas atividades interrompidas em caso de uma decisão judicial depois de um julgamento. E inciso de número 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ou seja, nenhum cidadão é obrigado a nenhum cidadão é obrigado a se associar ou continuar associado a uma associação sem ele não quiser. E, por fim, inciso de número 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ou seja, uma associação tem o direito livre de representar seus associados, no caso os filiados, de uma forma judicial ou extrajudicial. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Pode seguir, então. Com a palavra, o vereador mirim Bruno Daniel Vastarella, da Escola Pascoal Meller, que dispõe de 3 minutos e meio. Está presente? Ele saiu da reunião. Já caiu? Não Se ele sei. voltar, depois chama ele de novo, Beatriz. Eu acho que ele caiu. Fala, Paola. O microfone Estou ouvindo esse tem barulho. problema. Eu acho que o microfone dela tá com problema. Estranho esse barulhinho. Pois é. Talvez
seria melhor ela usar o fone do celular, né? Alguém tá com o microfone aberto, tem que fechar todo mundo. Tá, Beatriz, pode chamar o próximo. Ok. Com a palavra, a vereadora mirim Nicole Martins Camilo, da Escola José Rosso, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook e a todos os meus colegas vereadores mirim. Uma boa tarde. Então, aqui eu tirei no artigo 5º o princípio da individualização da pena. Então, vamos começar aqui pelo inciso 46, que diz que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. O que quer dizer? Que isso daqui não é uma lei taxativa, essa daqui. Ela vai dar apenas alguns exemplos de penas que o legislador constitucional ele pode dar. Mas ele também pode criar, assim, outras, desde que não sejam as proibidas, que eu vou falar mais à frente. Uma parte, vereadora. Tá, então, gente, assim, a Nicole ela vai falar de um assunto bem importante também. Ela vai falar sobre a pena. O que é a pena? Quando alguém faz alguma coisa errado, ela vai ter que pagar por isso. Matou uma pessoa, ou roubou, né? Prejudicou alguém de alguma forma. O juiz vai definir uma pena. Só que as penas, elas só podem ser para aquela pessoa que, por exemplo, se eu matei uma pessoa, eu não posso meu irmão ir lá pagar por mim. Por isso que ele está falando, ó, individualização da pena, tá? E daí vai ter essas seguintes penas. Ela vai explicar agora os tipos de pena que tem. Por exemplo, vocês vão ver aqui que não vai existir alguns tipos de pena, mas a Nicole vai explicar. Vocês entenderam do que ela está falando? Quem é que vai definir isso? E assim, ó, depois, além da Constituição, existem outras leis. Existe, por exemplo, o Código Penal, que ele vai dizer quantos anos de cadeia vai pegar, ou quantos anos de prestação de serviço à comunidade, entenderam? Aqui é a base, a Constituição Federal é a base de tudo. Vai dizer que tipo de pena que vai ter. Não adianta inventar outra pena, porque não vai existir outra pena. É só essas que estão aqui, certo? Pode continuar. A linha A, privação ou restrição da liberdade. Nesse caso, os principais são a reclusão e a detenção. A reclusão é mais grave mesmo, onde a pessoa ela já vai direto para a cadeia. A linha B, perda de bens. Aqui é importante ressaltar que é a perda de bens lícitas, ou seja, aqui a pessoa ela adquiriu trabalhando ou que ela adquiriu legalmente, sabe? E ela vai poder perder esse bem para, por exemplo, cobrir a pena dela, para ajudar a pagar a pena dela. Sendo assim, vai ser proibido esses bens adquiridos de forma ilícita, que são aqueles roubados ou usados para roubar. Que daí, nesse caso, já seria uma outra sanção, um outro caso. A linha C, multa, que aqui a pessoa ela vai pagar com dinheiro. D, prestação social alternativa. Aqui são prestações de serviços comunitários, que a pessoa ela pode fazer para diminuir a pena dela, mas são bem alternativos. A pessoa ela pode escolher se ela vai fazer ou se não vai, não é obrigatório. E E, suspensão ou interdição de direitos. O sujeito ele pode ser suspenso de exercer funções públicas ou prestar concursos públicos por determinado momento. Além disso, ele também pode ser proibido de frequentar lugares como bar ou baladas. Mas lembrando que tudo isso é de forma bem exemplificada, porque o legislador infraconstitucional ele pode sim criar outras penas. Só que não vai poder ser as proibidas, que é a que a gente vai falar agora no inciso 47, que diz que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Aqui, gente, a ideia de pena de morte, né, é proibida no Brasil. Porém, há exceções. Só que a única que a Constituição Federal ela prevê em caso de guerra. Mas pode sim, em outros casos, mas daí a gente se aprofundaria mais, pode sim haver outras exceções. Só que a única que está prevista pela Constituição é em caso de guerra.
A linha B, de caráter perpétuo. Assim, gente, se o direito penal brasileiro ele busca a ressocialização, não faria muito sentido a gente ir lá e prender aquele criminoso pro resto da vida, porque ele nunca ia poder voltar a conviver em sociedade. Então, por isso que é proibido a pena de caráter perpétuo. C, de trabalho forçado. A lei diz que é um direito da pessoa trabalhar. Ou seja, como eu já tinha falado antes de prestar aqueles serviços comunitários, a pessoa ela não vai ser forçada a trabalhar. Ela pode escolher isso, é uma opção. Porque no caso, a ideia é que a cada dia que ela trabalhar, vai ser mais dias abatidos da pena dela. D, de banimento. Por exemplo, gente, um criminoso vai lá e rouba um celular ou comete ali o crime. O juiz ele não vai poder banir essa pessoa do país. Não, isso é proibido. E por fim aqui, cruéis. Não pode torturar. Não pode torturar, por exemplo, porque no Brasil assim não há exceções. Tortura não pode. Então qualquer tipo de pena cruel do tipo não vai poder. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, voltando lá, gente. Como a ideia, né, é buscar a ressocialização, ele não vai fazer muito sentido você colocar uma pessoa que foi lá e roubou um celular junto com uma pessoa que cometeu um homicídio. Tanto que essa pessoa que ela cometeu esse homicídio, ela vai poder influenciar essa pessoa que fez um crime menor. Então, eles sempre vão separar em categoria, né? Tentar fazer isso. Então, com a natureza do delito, né? A gravidade. A idade, porque também não vão colocar uma pessoa de 18 numa prisão com uns homens de 50. Não. Os de 50, os de 60 vão ficar em uma prisão. Os de 18 e 19 vão ficar em outra. E também, principalmente, né, o sexo. Ou seja, mulher vai ficar em cadeia de mulher e homem vai ficar em prisão de homem. Se caso a pessoa... Deixa eu fazer uma colocação, Nicole. Sim. Aqui é o seguinte, a pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, idade, sexo apenado. Referente à idade, é o seguinte, gente. Vocês sabem que existe delinquente de 16, 17 anos. Então, eles vão para um outro lugar, não fica junto com aqueles que têm mais de 18 anos e que cometem crimes mais graves. Entenderam? Homem e mulher também não ficam na mesma prisão, né? São diferentes, tá? E conforme a pena também, né? Como a Nicole explicou. Um delito mais simples, com às vezes um assassino que já matou várias pessoas, não vai ficar lá com alguém que roubou um celular, né? Certo? Gente, eu estou com uma dúvida aqui. Na minha escrita tá destacado que era o Antônio que ia falar essa parte. Sim, eu ia pedir uma parte agora para falar, porque eu também tinha esse. Então, é o 48, né? Pelo que eu me lembro... Vai até que número, Nicole? Olha só, é porque o meu tava tudo destacado de azul. O inciso 48, do 48 até o 57, estava destacado em azul, dizendo que era a minha parte. Mas, na verdade, é a minha parte do 48 até o 57. Eu acho que deu tinha mandado na hora de mandar. documentos diferentes, pode ser que cada um tenha aberto um, e daí os dois tenham pego o mesmo. Pode ser, mas que eu no acho meu que foi o tava primeiro. destacado toda essa parte. Então eu só ia falar até o 47. Eu falei esses dois, mas foi bem assim, ó. Agora vamos fazer o seguinte, para que não perder o que tu escreveu, o Antônio vai falar, e daí tu pede uma parte e tu vai completando. Pode ser? Pode ser. Porque eu acho que foi erro nosso, a gente mandou 2 vezes mesmo. Sim, pois é. Tá. Tá ok? Certo. Com a palavra, o vereador Mirim Antônio Ferreira Scarce, da Escola SESI, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente Beatriz, aos meus colegas vereadores e a todos que nos assistem. Fico muito feliz em podermos continuar nossos trabalhos aqui na Câmara. Mesmo sendo de forma online, tenho a esperança de que em breve poderemos nos reunir presencialmente. Em nossa sessão passada, discutimos um pouco sobre a Constituição Federal. Assim, decidimos que cada um dos vereadores mirins iria ler e explicar alguns incisos do artigo 5º. Inciso 48.
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo da penado. Ou seja, o presidiário irá para uma cadeia diferente de acordo com o seu sexo, se for masculino ou feminino, e com a sua idade, se for maior ou menor de 18 anos. Inciso 44. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Em outras palavras, todos os presos continuarão a receber seu devido respeito, não sofrendo nenhuma agressão física para assim manter o bem-estar e a saúde, ou vivendo uma situação de falta de respeito em relação à liberdade e honra da pessoa. Inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isto é, as gestantes que forem presas terão condições de continuar a amamentar seu bebê. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo ou naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Melhor dizendo, que nenhum brasileiro natural ou naturalizado será extraditado, ou seja, condenado pelas leis de outro país, mesmo nos casos de tráfico de drogas ou de entorpecentes. Inciso 50. Aqui, então, na folhinha ali que me mandaram no arquivo, também meio que pulou. Eu tava aqui no 50 e partiu para o 56 o inciso, Fabiola. Então, será que teria como Não, eu assim, que ó, um erro? eu acho que porque foi o primeiro, foi enviado um primeiro que estava errado e enviamos o segundo correto. Mas assim, ó, ele continua e depois se tu quiseres complementar com alguma coisa, teus exemplos são bem bons, tu pode dar exemplos ali, tá bom? Sim, desde que, então, se tiver alguma coisa mais que ele não fale, que eu cito aqui, daí eu peço uma parte, então. Isso, perfeito. Fala, Antônio. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Nos casos de crime de opinião ou político de algum estrangeiro, né, também não haverá extradição, que, como eu já expliquei, né, é ser condenado pelas leis de outro país. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Isto significa que ninguém será processado ou receberá uma sentença se não for pela autoridade competente, isto é, pelo Poder Judiciário. Inciso 54. Uma parte. Será... Aqui no 53, eu gostaria de dar um exemplo. É que, assim, é muito importante antes de ser julgado, você saber quem que é o seu juiz. Porque, por exemplo, se eu cometo um crime militar, eu vou para a justiça militar. Se eu cometer um crime federal, eu vou para a Justiça Federal. Isso porque os juízes eles já estão pré-constituídos. Então, é a fim de evitar perseguições políticas e censuras. Por isso que é importante a gente saber, né, por quem que a gente vai ser julgado. Posso continuar? A Nicole estudou tanto que está quase dando aula de direito. Mas, assim, Nicole, essa parte, assim, ó, que é a competência de cada juiz, também tem outros lugares aqui que a gente vai estudar, mas a gente não vai adentrar muito, sabe? Porque existe juiz estadual, existe juiz federal, né? Vai pedir um medicamento para qual juiz que tu vai pedir. Então, é realmente isso, tá? Tem vários juízes, como a gente explicou que aqui tem que a União, o Estado, né, e o município, o judiciário também tem divisões, né? Mas pode continuar. Vai, Antônio. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem devido processo legal. Ou seja, nenhuma pessoa será privada da liberdade ou de seus bens sem um processo de condenação antes. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Quer dizer que ambas partes de um processo jurídico terão direito de uma ampla defesa,
com suas provas e seus recursos. Inciso 56. Uma parte ali do inciso 55. Sim, ali, gente, está dizendo basicamente que a pessoa julgada, ela vai ter o direito contraditório e a de ampla defesa. Mas é importante ressaltar que isso vai ser obrigatório quando o processo for judicial ou administrativo. Agora, se for outros tipos de processo, o delegado ele vai poder escolher se a pessoa vai ter esse direito ou não. E, basicamente, o direito contraditório é a ciência de tudo o que está acontecendo no caso. Então, a pessoa ela vai ser citada e ela também vai poder reagir, né? Reagir a cada etapa do processo. Já a ampla defesa é esse direito de ter a possibilidade de se defender. Tanto que vão disponibilizar ali para a pessoa um cardápio assim, de coisas que ela vai poder fazer para poder se defender. Como como advogados, poder investigar, apresentar provas, até mesmo a autodefesa, né? Que é chamar a pessoa para ser interrogada. Mas é isso aí. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Melhor dizendo, em um processo penal, as provas conseguidas de maneira ilícita, ou seja, de maneira errada, não irão valer. Inciso 57. Ninguém será considerado... Uma parte. Ali no inciso 56. Antes eu tinha falado que eu ia dar uma explicada, né? Eu não sabia direito o que ia acontecer. Mas as provas obtidas por meio ilícitos, né? São aquelas que são obtidas por meio de tortura, né? Que vai interrogar e torturar a pessoa para conseguir uma resposta. Ou as captações telefônicas, que a gente estava falando anteriormente, né? Seja escutas, invasão de privacidade, isso é proibido. Mas o único jeito que isso pode ser admitido é caso o juiz ele permita e ainda em caso de processo penal. Mas só caso esteja em prol do acusado, sem interesses, sem intenção de benefícios morais ou sociais. Mas isso foi segundo o STF, por meio de uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Tem até a teoria da árvore dos frutos envenenados, né? Que diz que se obter novas provas, novas ideias, assim, teorias, a partir daquela que foi obtida de forma ilegal, meio que vai contaminar as outras provas que você achou, mesmo que elas sejam reais, mesmo que ela possa servir ali no caso, no julgamento. Porém, daí deixa eu ver aqui. Só que assim, caso você obtenha isso, o juiz lá que tá julgando, ele pode simplesmente, às vezes, só, excluir isso. Eu vou dar um exemplo, assim, ó. Ele pegou, tá sendo acusado de tráfico de drogas, tá? Se ele entrou na casa dele, pegou as drogas lá, mas ele entrou sem um mandado de segurança, então, assim, essa prova já não é válida, entendeu? Mesmo se os frutos, mesmo se lá dentro existem provas que acusem ele, mas entrou de forma irregular, já não vale mais essas provas, certo? Basicamente vai Pode continuar, Antônio. Ok. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quer dizer que ninguém vai ser considerado culpado até o julgamento acabar. Então, essas foram as minhas explicações para os meus incisos recebidos. Eu espero ter explicado bem e feito vocês compreenderem um pouquinho mais sobre a nossa Constituição Federal. Muito obrigado pela atenção. Uma parte. Ficou ótimo, Antônio, muito bem, ficou muito bom. Fala, Nicole. Obrigado. Tanto que esse último inciso, a Constituição, ela diz que é melhor não julgar não condenar um acusado do que acusar um inocente, não condenar um criminoso do que acusar um inocente, né? Então ela preza certo, aqui é assim, ó. Aqui, na verdade, fala assim, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que é esse trânsito em julgado aqui? Eu vou explicar para vocês. Quando alguém está respondendo um processo, vai ter assim, ó, ele pode entrar com recurso. Daí ele perdeu o recurso, ele pode entrar com outro recurso.
Então, assim, até ele esgotar todos esses recursos, ele não pode ser considerado culpado. Teve uma discussão muito grande aqui na época do Lula, que se podia a cadeia em segunda instância, né? Pela Constituição Federal que a gente lê aqui, não podia. Então, eles estão interpretando de uma outra forma, porque a Constituição ela pode não mudar o que está escrito ali, mas com o tempo se interpretar de formas diferentes, entendeu? Podemos continuar? Quem é que vai falta falar? Vai, Bea. Com a palavra, a vereadora mirim Michele Cardoso Fábio, da Escola Municipal Antônio Minuto, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos, vereadores mirins e a quem nos assiste ao Facebook. Eu vou falar do artigo 15, inciso 38. É reconhecido a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurada a plenitude de defesa. É aquela que atribuída ao acusado de crime doloroso contra a vida no plenário do júri. Uma parte, Michele. Esse aqui é um pouquinho complicado porque tem uns nomes estranhos, assim, ó. Então, aqui está dizendo o seguinte: é reconhecido a instituição do júri como a organização que lhe der a lei assegurado. Plenitude de defesa, sigilo de votação, soberania. Aqui tem que entender o que é o tribunal do júri. Vocês alguma vez viram um júri? É um pequeno favor. Assim, ó, quando existe um crime doloso contra a vida, dolo é que a pessoa tem a intenção de matar. Culposo é que tu mata por negligência, por imperícia, imprudência, tá? Então, ali é só crime contra a vida com dolo. Ele matou a mulher, um feminicídio, porque ele estava com raiva dela. Então, aí é uma coisa tão séria que a Constituição abriu uma exceção. Quem vai decidir se ele vai preso, se ele é bandido ou não, não é o juiz, é o cidadão. Então, tem um tribunal do júri que é composto por 7 pessoas, tá? 7 cidadãos, né? Que tem a idoneidade moral, e ali o advogado vai explicar para o júri, e o júri vai decidir se ele é culpado ou não, tá? Passa muito isso em novelas, assim, tá? Esse é o tribunal do júri. Sim, uma parte, Bea. Depois para Nicole. Duas coisas para falar. Primeiro, esse negócio do júri, eu já vi várias vezes em séries, filmes, que aparece bastante o advogado defendendo a pessoa, mas não exatamente para o juiz, e sim para o júri, que é o grupo de pessoas que realmente vai decidir se é culpado ou não. Sim, ele fala voltado... Exatamente. Eles falam voltado para essas pessoas mesmo. E vale constar que esse júri, ele não pode se conhecer, não pode ter uma ligação, e não pode ter nenhuma ligação com a pessoa que está sendo julgada e nem a pessoa que está acusando essa pessoa julgada. Porque isso pode interferir no resultado final do júri. Então as pessoas não podem se conhecer e nem conhecer os outros. E é isso. Isso tem que garantir a imparcialidade. Exatamente. Uma parte. Quer falar, Nicole? Voltando lá nesse caso dos crimes dolosos contra a vida, hoje de manhã minha mãe ela contou que ela estava trabalhando lá na Angelone e meio que tinha uma mulher que trabalhava lá que o marido dela, ele foi lá e passou assim a faca assim no pescoço dela, só que ela conseguiu segurar com a mão, sabe? Veio os seguranças e eles estavam ameaçando esse marido dela, que eles iam chamar a polícia, que chamar alguém, realmente, tipo, estavam assaltando o Angelone, onde a minha mãe trabalha. Daí ela mandou as pessoas que estavam, gente, muito curiosa, querendo ver o que estava acontecendo, ela estava mandando lá para o Angelone. Enfim, mas se a mulher ela não tivesse segurado, assim, eu acho que esse marido dela, né, teria matado ela, realmente. Sim, esse caso eu li também. Ali é um caso de feminicídio. O que é feminicídio? É assim, ó, o homicídio é quando uma pessoa mata a outra, mas existe casos tão inescrupulosos, assim, tão horrorosos, que eles chamam de homicídio qualificado, quando uma pena fica maior.
E tem um tipo de crime que, como estava acontecendo muito, eles resolveram qualificar esse crime, que é o homicídio, quando o homem tenta matar a mulher, porque eles são ex-maridos ou tiveram algum relacionamento. Então, daí ele se chama feminicídio, tá? Já é uma qualificadora, a pena já vai ser maior. E ele, apesar de não ter matado, ele vai responder por tentativa de feminicídio, né? Que é a pena bem alta, né? Na verdade, Foi o caso que ele tentou matar, foi com uma faca em cima da ex-mulher, né? Tinha separado há 6 meses. Você É esse, viu né? esse A Lei da caso? Gelone. Oi? Passou no jornal alguma coisa? Eu eu li no jornal. Na verdade, eu acho que ele até fugiu, não foi? Não sei, daí eu não sei te dizer, não É, sei te responder. Minha mãe, ela acabou Mas falando que ele assim, acabou fugindo. se essa pessoa, se esse criminoso, ele vai responder, ele vai para o tribunal do júri. Daí, esse tribunal do júri, ali como a Michelle explicou, tem plenitude de defesa, sigilo de votação, soberania do veredito e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Dolo, você já sabe o que é, né? Dolosos contra a vida, que a pessoa tem a intenção de matar, não foi um acidente. Tipo, eu peguei um carro, atropelei uma pessoa sem querer, tá? Não é isso, é só os dolosos. E a soberania do veredito, o que eles decidirem está decidido. Sigilo na votação. Eles não vão dizer, cada um vai dizer, eu voto a favor ou contra. Não, eles vão escrever num papelzinho e eles lá dentro vai abrir esse papelzinho, sabe, para garantir a segurança deles. E também vai ter plenitude de defesa, porque ele também vai estar com um advogado ali, ele vai poder se defender. Tá bom? Uma parte. Sempre vai ter direito à defesa. Concedido. Como eu tinha dito em um dos incisos, que todos têm direito à informação, porém, salvo em casos em que a fonte da informação pode ser prejudicada. É a mesma coisa no caso desse júri. Eles fazem o voto dessa forma mais anônima, por conta de que, dependendo do resultado e o voto que essa pessoa tem, isso pode causar risco à vida da pessoa. Junta essa parte do inciso que eu tinha comentado. Pode seguir perseguição, né? Coisas assim. Mas vocês explicaram bem certinho. Eu estou gostando porque vocês viram como está um bate-bola, assim? Um fala, outro completa, e daí vocês vão prestando mais atenção, porque o assunto às vezes é um pouquinho pesado, né? Para a idade de vocês, né? Ler a Constituição Federal da idade de vocês. Mas vocês estão conseguindo levar com leveza, assim. Eu acho que dando exemplos a gente vai conseguindo. Tá bom? Vamos continuar? O sigilo das votações. Diz respeito ao ato de votar votações e não ao resultado do voto, que inclusive constata na ato da sessão. A soberania dos veredictos. Antes de ser um mito, a soberania dos vereditos. Isso. Deve ser encarada, conforme dizemos, à luz com um limite ao jus puniendi estatal, na medida em que seu verdadeiro significado se situa no julgamento do réu por pessoas simples da comunidade que, embora possuem imparcialidade, independência e autonomia, são portadoras. A competência para o julgamento dos crimes dolorosos contra a vida. O julga do júri é considerado direito e garantia fundamental consolante. Foi isso que eu falei, porque estava escrito isso na minha fala. Uma boa tarde a todos os vereadores, a Fabíola e quem nos assiste pelo Facebook. Certo. Muito bem, Michelle. Então, a Michelle explicou certinho ali, né, o que é a instituição do júri, né? Ela falou da plenitude de defesa, sigilo da votação,
soberania do veredito e a competência, né? Competência quer dizer assim, o que ele faz? A competência é julgar crime dolosos contra a vida, que eu já expliquei, a pessoa mata porque ela quer, ou tentativa, né? Certo. Com a palavra, o vereador mirim João Vitor Mandelli de Andrade, da Escola Antônio Minotto, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Hoje eu vou ler um pouco do artigo 5º da Constituição Federal, começando pelo inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo-se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Daí eu fiz um resumo para simplificar um pouco e vou ler agora. Aqui nesta parte da Constituição Federal é citado a garantia da liberdade de consciência à crença, ou seja, a liberdade religiosa. Esse direito é garantido em todo o país, tanto para os que possuem uma religião, quanto para os que não têm religião. Estes incisos garantem que todas as pessoas que moram no Brasil são livres para escolher sua religião ou não seguir uma religião, se assim desejarem. Devemos respeitar a escolha de cada cidadão e a religião de cada um. E assim encerro minha fala de hoje. Obrigado. Muito bem, João Vitor. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Acredito que não. Tá, então eu vou falar um pouquinho. Não? Tá, só vou falar rapidinho então, tá? É que aqui tá falando o seguinte, gente, cada pessoa, ela tem a liberdade de consciência e de crença, ou seja, ela pode acreditar no que ela quiser, ela pode ter a religião que ela quiser. Ninguém é obrigado a ser todos de uma mesma religião, sabe? Então, isso aqui é algo que tem que ser respeitado. E até segura as pessoas que estão tendo prestação, estão em internação coletiva, por exemplo, está no hospital, ela quer ver um padre para dar uma extremunção, a pessoa tem esse direito, tá? A pessoa está lá na cadeia, ela quer um padre, ela quer se confessar, ela tem esse direito, tá? E assim, ó, uma outra coisa que fala ali, ó, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Ah, então ele é da religião, ele é muçulmano, então ele não vai poder entrar nessa escola. Não, isso não pode, gente. Todo mundo tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Agora, ele não pode dizer assim, ó, ele tem que cumprir uma obrigação, tá? Ele tem uma responsabilidade. Ah, eu não posso porque minha religião não permite. Não existe isso, gente. Se a lei diz que tem que cumprir, tem que cumprir. Fala ali no final, ó, salvo, quer dizer, uma exceção, se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Por exemplo, ele vai dizer assim, a minha religião não permite fazer isso, mas todo mundo tem que fazer. Então, ele também tem que fazer. Ele não pode usar a religião para dizer, para justificar algumas coisas, certo? Muito bem, pode continuar. Muito bom, João Vitor. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do grande expediente. Indicação 1 de 2021. Autoria: Beatriz da Muncieira. Assunto: aumento da disponibilidade de lixeiros de coleta seletiva nos parques e praças públicas, visando a diminuição da poluição no município. Indicação 2 de 2021. Autoria: Michele Cardoso Fabres. Assunto: reconstrução da ponte do bairro São Roque, derrubada há 10 anos, tendo em vista a necessidade dos moradores em utilizá-la. Terminado o horário político e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão e convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão, que se realizará no dia 6 de maio do corrente. Muito obrigada a todos.
Muito bem, pessoal. Licença, a minha Pode indicação falar, e o Antônio. meu requerimento não apareceram. Não, alguns não apareceram. Mas é que é o seguinte, é que podia ser encaminhado até na quinta-feira. O que foi enviado depois da quinta-feira vai ficar para a próxima sessão. Sim, mas eu enviei quarta à tarde. Só um pouquinho. Pode falar, Nicole. Então, quer dizer que se eu já mandei o meu, só que foi um pouco tarde, vai estar ali salvo para a próxima sessão? Eu teria que mandar de novo? O teu caso que tu mandou depois da data vai ser depois da próxima sessão. Fica para a próxima sessão. Agora, do Antônio, eu não recebi aqui o teu. Tu mandou por e-mail da Câmara? Eu enviei para aquele e-mail do ano passado. Tá, eu vou olhar aqui de novo, tá, Antônio? De qualquer forma, ele vai ficar para o próximo, tá? Sim. Porque eu não sei o que aconteceu aqui, se a gente não recebeu, ou o que houve. Mas fica para o próximo, pode ser? Tá bom. Tu queria Qualquer comentar? coisa, na próxima eu te envio pelo WhatsApp ou por Ótimo, alguma perfeito. plataforma. Muito bem, isso mesmo. Certo, gente? Fabiola, Fala, pode perguntar. é igual a Nicole falou, que se alguém mandar depois do dia, daí vai na outra sessão. Daí essa pessoa não precisa fazer de novo? Não, daí não precisa fazer de novo. Tá, mas é bom vocês fazer como o Antônio disse, confirmar pelo WhatsApp. Porque às vezes vocês botam uma letrinha errada e a gente não recebe o e-mail. Na próxima vez, então, eu vou passar pelo WhatsApp também. Pode Certo. ser que na hora que a gente mande pelo e-mail, a gente acaba colocando alguma letra errada, pode ir para outra pessoa, alguma coisa assim. Isso. Certo, então Certo, pode mandar gente? pro WhatsApp, né? Pode. Mais alguma colocação? Não. Tudo bem? Então, pode encerrar a sessão. Já encerrou, né? O microfone da Paula tá quebrado. Vou ter que providenciar um... Porque quando a Paula vai falar, fica Não, chiando. Paula. Pois é. Acho que a Paula não vai falar. Ela É pode verdade. também digitar, Tá, né? gente, então assim, ó. É mais difícil. Tá, gente, mas assim, ó, bom ver vocês, tá? E eu queria parabenizar as meninas que falaram no rádio essa semana, que foram muito bem, né? Que foi Nicole, a Ana Júlia, a Paola e a Michele, tá? Parabéns, vocês saíram muito bem, nos representaram muito, muito, muito bem. Escutei muitos elogios. Também gostaria de Não, parabenizar e as foi- três. Foi bem. A próxima vai ser com os meninos, não? Isso, eu ia falar agora. A próxima serão 4 meninos, tá? Daí eu converso com vocês no particular para vocês ficarem bem à vontade, tá? Mas já adianto para os 2 meninos que estão aqui, para o Antônio e para o João Vitor, que eles são convidados para fazer parte, né, participar de um programa no rádio, é tipo um bate-bola, assim, né, bem bacana. Mas eu vou preparar certinho as perguntas para vocês ficarem bem tranquilos. Fala. Foi assim, eu tava do nada brincando, daí recebi uma mensagem. E essa mensagem foi a Fabiola mandando se eu queria participar. Daí eu fiquei, meu Deus, será que eu aceito ou não aceito? Daí eu falei com a mãe falou que. Daí a mãe falou, aceito, aceitei. Daí no dia dava de perceber que eu e a Ana Júlia, a gente tava muito nervosa. Dava até de ver que a câmera da Ana Júlia tava aberta, dava de ver que ela tava nervosa. Mas foi muito legal falar com a Elis. A pergunta foi muito legal. Tu vê só, às vezes, Michele, tu acha que fosse... Fala. Fala, Nicole. Uma dúvida em relação ao grupo. Já que não vai ter mais entrevista, a gente tem que continuar no grupo. Tá, mas eu vou falar aqui então. Assim, Michele, eu vou te falar bem a verdade. Eu achei que vocês saíram super bem, assim, sabe? Nem percebi que... Como é que é? Alô? Qual é a dúvida? É comigo? Nicole. Sim, eu queria perguntar assim... Eu queria perguntar, no caso, a gente já fez a entrevista, a gente ainda precisa continuar no grupo? Não, todo mundo pode sair do grupo, tá? Da entrevista.
Tá bom? Então tá. E com os meninos eu converso durante a semana, tá bom? Um beijo a todos, um bom final de semana, uma feliz Beijo, Páscoa, obrigada. aproveitem o feriado, tá bom? Tchau. Bom final de semana, boa Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, gente. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Antônio, João Vitor. Tchau, tchau. Beijo.